Bom dia! Graças a Deus por mais um dia que Deus concede a vida para todos nós. Esta manhã eu quero pensar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo poder da fé, nós podemos pensar no céu. Afinal de contas, a vida não é somente a gente botar os pés no chão e caminhar. Não é somente a faculdade e os estudos. A vida em si, ela diz respeito a um escape eterno. Por isso que a mensagem cristã é uma esperança inconfundível. A mensagem cristã é uma esperança aonde eu e você podemos descansar as nossas almas. Alma, centro da vontade humana. Alma, desejo do ser humano dentro da sua personalidade a atingir um bem. O emocional humano procura um bem. O ser humano está à busca de um bem. Então a salvação é o perfeito bem, porque Deus está nela. Jesus disse que para os homens é impossível se salvar. Ele disse isso para os discípulos dele, para os seus seguidores. Senhor Jesus, ele disse: é impossível a salvação por meio da força humana. Mas o ser humano está à procura do bem. Mas Jesus termina, a Bíblia, ela registra, ele termina falando o assunto. Mas para Deus tudo é possível. Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Senhor Jesus viveu perfeitamente em harmonia com o Espírito de Deus. Por isso que o caminho se abriu. Por isso que o caminho foi posto para o meu e o seu viver. A gente não vai perecer. Jesus disse: ainda que morra, tornará a viver. Pensou nisso? Refletiu sobre esta verdade? Ainda que morra, tornará a viver. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Isso fala de vida eterna. Isso fala de salvação. Isso fala de paz com Deus. Fala do amor da vida com o seu Criador. É impossível aos homens se salvar. A nossa obra de caridade não nos salva. Mas a porta foi aberta porque Jesus disse que tudo é possível para Deus. Como se tornou possível? Eu e você já sabemos. O preço da cruz. A cruz foi vencida. Eu sou apenas mais uma voz que soma com a voz dos apóstolos. A minha voz soma com a esperança dos profetas. A minha voz soma com a esperança de Abraão. A Bíblia Sagrada diz que o Evangelho foi pregado para Abraão. A minha voz, ela vai somar com os apóstolos de Cristo. Vai somar com a voz de Pedro, que viu Jesus como o autor da vida. Que viu Jesus como a pedra angular, a pedra de esquina. O princípio e o fundamento, o início da construção da vida eterna. Foi isso que Jesus trouxe para a vida do ser humano, a vida eterna. Jesus viu a sua vida e quis te colocar, te convidar para o céu. Jesus viu a sua vida e quis te chamar para viver eternamente com Deus. Senhor Jesus viu o teu viver e por amor Ele morreu por mim e por ti. Para você e para mim, o céu é o alvo. Toque o céu pela fé. Toque o coração de Deus pela fé. Renda-se ao amor do seu Criador. Não é um amor comum. Não é qualquer forma de amor. É o amor daquele que te fez e te dá a oportunidade. Por esse amor, você vence o inferno. Por esse amor, você vence os demônios.
Por esse amor, as mentiras são esmiuçadas e se esfarelam. Por esse amor, as forças das violências, as maldades, tudo se enfraquece. Estou aqui de frente do Palácio do Centro Cultural da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela tem seus pontos bons e os seus pontos imperfeitos. Tem muitas leis que são injustas. Não vou banalizar a Constituição, porque meu propósito não é político. Mas não existe Constituição perfeita nem na Noruega, nem na Suíça, nem na Suécia. Os melhores IDHs. Taxa de homicídio na Noruega, 1 homicídio por ano. Quando tem. Brasil, queridos, 40 mil. As leis não são aplicadas sempre. Agora, existe a perfeita vontade de Deus. A mesma lei de Deus que exige santidade, sem a qual ninguém vai ver Deus. É a mesma lei que te convida para a liberdade pela fé, que Jesus cumpriu toda a lei. A lei da salvação. Jesus disse que a lei do Espírito é vida. Morreu, vai ressuscitar sim. Vai para o céu sim. Morreu, vai viver eternamente com Deus. As leis humanas vão ser trocadas daqui a 20, 30 anos. Dentro desses 80 anos, as nossas leis trocou-se 7 vezes a Constituição. Do século XIX para cá, as leis foram mudadas por 7 vezes. Os problemas humanos não são resolvidos. Cria-se leis e precisa criar mesmo. A palavra lei significa instrução. O ser humano tem aprendido, mas isso tem limite. Há uma potência das trevas no mundo. Leis humanas não vai conseguir vencer o diabo. As leis humanas não vai conseguir vencer o diabo. Mas a lei do Espírito vai te levar para viver com um ser perfeito, o Criador, o autor da sua vida. Então pense em Deus, leve Deus para o seu trabalho neste dia, leve Deus nesse dia para a sua luta, leve Deus para a sua correria. Se do século XIX para cá, o início do século XX, o iniciar das nossas constituições, dessas 7 vezes que se trocou, foi reformulada, há 80 anos ela está pendente. Muitas leis justas não são aplicadas, mas existe um juiz perfeito e existe um advogado perfeito. O juiz a todos condenaria se ele não nos amasse. Ele deu Jesus, como disse o apóstolo João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Jesus, Ele é poderoso para salvar, Deus salva. Jesus Cristo, o Messias, escolhido para salvação, escolhido para salvar, Jesus Cristo. Querido, repouse, decline a sua cabeça, coloque o seu coração, repouse esta noite lembrando da palavra de Deus, não por mérito do pregador, mas porque o Evangelho vivo passou aqui na Cinelândia. Pense nisso, pense na sua vida, pense na maior de todas as conquistas, pense na maior de toda a visitação, deixe ela entrar no seu coração. Qual é a visitação, pregador? O maior homem que cruzou o horizonte, que botou os pés nesta terra de podridão, Jesus.
e não se corrompeu. Paulo disse, isso não é relativismo. Não dá para pegar Jesus e colocar ele só como um ser iluminado, só como um profeta ou apenas o fundador do cristianismo. Não, mas dá para colocar Jesus como salvador da vida. É um único perfeito. Paulo disse que ele não conheceu o pecado. Jesus, nosso Salvador, Ele te ama melhor do que eu. Meu amor tem partículas de egoísmo, como de qualquer condição de coração humano, seja de mãe e de pai. O melhor, no exemplo humano, o de mãe. Mas se essa se esquecer, como nós vemos nas estatísticas, nos jornais, nas redes sociais, Deus sempre tem o olhar dele sobre a sua vida e ele não erra. O amor de Deus é perfeito. A prova disso, a evidência disso, Jesus. A lei foi aplicada sobre ele. Ele foi o Cordeiro perfeito. Tirou o pecado de corações e quer tirar ainda mais. Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade e atenção que Deus concede para a pregação do Evangelho. Deus te abençoe.